Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre epistemologia, sobre o estudo do conhecimento, sobre o estudo do ato de conhecer. E hoje nós vamos então conversar sobre a atividade racional e suas modalidades: dedução, indução e abdução. Essas realidades, quem estuda comigo, de forma que é meu estudante, já viu isso lá quando nós estávamos de forma presencial. Nós vimos quando iniciamos os nossos estudos de lógica, certo? Mas hoje nós vamos trazer para a realidade do conhecimento esses conteúdos de lógica, certo? Muito bem. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, e já falamos e já conversamos sobre isso, a atividade de conhecer é complexa. Ainda que pareça muito simples, pareça instantânea, quando eu olho uma imagem, quando eu olho uma realidade, eu já estou conhecendo, parece que é algo imediato, mas tem uma complexidade nesse sentido aí, certo? E quando eu vou construir o meu conhecimento, né, construir esse ato de conhecer, eu vou percebendo que é algo complexo. Não é tão simples como parece, certo? Então, nós vimos que a lógica busca a verdade, a lógica é um instrumento de conhecimento, e nós vimos que argumentos lógicos, quando nós estudamos, eram constituídos de premissa, mais premissa, que chegávamos a uma conclusão. Dedução, indução e abdução estão relacionadas a isso daqui. A primeira premissa, a premissa que é a principal, depois a premissa secundária, depois a conclusão. Certo? Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. Dedução. O que é dedução? Quando uma pessoa deduz alguma coisa, o que é isso? A dedução corresponde a determinar a conclusão. Quando as duas premissas, a premissa chamada regra e a outra premissa, determinam a conclusão. Então, a dedução é quando eu tenho uma regra mais uma premissa que me levam a deduzir uma conclusão. Vamos a um exemplo para esclarecer. Temos aqui um exemplo. Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, portanto, a grama está molhada. Nós temos aqui uma premissa que é a regra. É uma regra, olha. Quando chove, a grama fica molhada. Isso é uma regra, certo? Quando chove, a grama fica molhada. Isso é certo. Aí temos uma segunda premissa. Choveu hoje. Quando chove, a grama fica molhada. É uma regra, primeira premissa. Choveu hoje. Segunda premissa. Isso me leva a deduzir uma conclusão. Se quando chove, a grama fica molhada, choveu hoje, logo a grama ficou molhada. Portanto, a grama está molhada. Essa daqui é a conclusão. Então, a dedução é quando a regra mais uma premissa me levam a construir uma conclusão. Isso é dedução. Certo? Geralmente, o método dedutivo é relacionado à matemática, ao método matemático. Olha só, 1 mais 1 igual a 2. Premissa mais premissa igual a uma conclusão. Certo? Isso foi a dedução. Agora, a indução. O que é indução? O que é induzir alguma coisa? Na indução, determinamos a regra. Lembra, olha, regra, premissa, conclusão. Na dedução, como nós vimos, nós temos a regra e temos a premissa e construímos a conclusão. Aqui não. Aqui nós temos a premissa e temos a conclusão, e aí nós vamos chegar à regra. Vamos lá, vamos ao exemplo.
A grama ficou molhada todas as vezes em que choveu. Essa daqui é a conclusão. Eu concluí. A grama ficou molhada todas as vezes em que choveu. Choveu ontem, choveu anteontem, choveu semana passada, e eu fui observando. Todas as vezes que choveu, a grama ficou molhada. Essa é a conclusão tirada dessas chuvaradas que deu. Choveu, choveu, choveu. Todas as vezes em que choveu, a grama ficou molhada. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. Todas as vezes em que choveu, a grama ficou molhada. Essa é a conclusão. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. Por quê? Nós temos a conclusão, nós temos a premissa, vai chover amanhã, e aí nós chegamos à regra. Vai ficar molhada a grama. Por quê? Quando chove, a grama fica molhada. Esse método indutivo é o método científico, é o método em que a ciência usa, certo? Observa várias vezes, várias conclusões para chegar a uma regra geral. Outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo eu dei em sala de aula, inclusive. Eu esquentei uma panelinha de água. Coloquei o termômetro, ela começou a ferver a 100 graus Celsius. Eu esquentei um caldeirão de água. E aquele caldeirão de água começou a ferver em 100 graus Celsius. Eu coloquei o termômetro lá. Certo? Eu esquentei um container gigantesco de água. E coloquei o termômetro. Quando ferveu, ele ferveu a 100 graus Celsius. Eu chego à regra. A água ferve a 100 graus Celsius. Então eu tenho ali uma premissa, aquela conclusão lá que concluiu, a água ferveu a 100 graus Celsius, a água ferveu a 100 graus Celsius, a água ferveu a 100 graus Celsius, eu chego à premissa regra. A água ferve a 100 graus Celsius. Isso é indução. É observar várias conclusões e desenhar uma regra. Quando eu contei piada para minha mãe semana passada, ela ficou brava comigo. Ontem eu contei piada para minha mãe, ela ficou brava comigo. Eu concluí que ela ficou brava comigo semana passada quando eu contei piada. Eu concluí que ela ficou brava comigo ontem quando eu contei uma piada. Eu chego a uma regra. Minha mãe não gosta que eu conte piadas. Certo? Então a indução é observar várias conclusões e construir uma regra. Um cachorro latiu lá na casa do vizinho quando passou aqueles senhores que catam o lixo. O outro cachorro do vizinho latiu quando passou aqueles senhores que catam o lixo. O meu cachorro latiu quando aqueles senhores passaram no portão. Eu construo a regra. Os cachorros latem quando passa o caminhão do lixo. Porque eu observei uma conclusão, outra conclusão, outra conclusão. Certo? Beleza? Agora nós vamos para a abdução. Abdução. Na abdução, precisamos criar a premissa, tendo a regra e a conclusão. Nós já temos a regra e temos a conclusão. Na abdução, nós criamos a premissa. Exemplo: quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada, então pode ter chovido. Aqui nós temos a regra. Quando chove, a grama fica molhada. Essa é a regra. Quando chove, a grama fica molhada. A grama está molhada. Essa daqui é a conclusão. Eu fui lá, toquei na grama, percebi que a grama está molhada. Eu concluí que a grama está molhada. Então eu vou chegar numa premissa. Então pode ter chovido. Na abdução, uma coisa importante a gente precisa observar. Na abdução não é certeza absoluta. Por isso que aqui tem a palavra pode ter chovido.
Olha só, nós temos a regra, quando chove a grama fica molhada. Eu fui lá e concluí que a grama está molhada. Só que eu não posso, só a partir disso, concluir com toda certeza de que choveu. Por isso que a grama está molhada. Pode ter chovido. Alguém pode ter passado lá com uma mangueira e molhado a grama. Alguém pode ter deixado cair uma quantidade de água por acidente lá e ter molhado a grama. O próprio orvalho caído da madrugada pode ter molhado a grama. Certo? Então não é de certeza que choveu. A regra é clara. Quando chove, a grama fica molhada. A conclusão, a grama está molhada, porque eu percebi lá. Pode ter chovido. Pode ter chovido. Não é de certeza. O método abdutivo geralmente é associado aos detetives e investigadores. Tem-se a regra, tem-se a conclusão e precisa-se colocar as premissas, as possibilidades. Entenderam? Então assim, ó, a abdução não é de certeza. A gente conclui, a gente tem a regra, mas pode ser. O detetive, o investigador vai olhar, olha, aquela pessoa foi encontrada com a corda no pescoço, ela está morta, foi encontrada com a corda no pescoço, aquela ali é a conclusão, ela foi encontrada com a corda no pescoço. A regra é, as pessoas que morrem com a corda no pescoço cometeram suicídio. Aí a premissa, pode ser que essa pessoa cometeu suicídio. Pode ser. Pode ser um crime orquestrado, alguém pode ter colocado a corda no pescoço depois de ter matado aquela pessoa. Então assim, a abdução, por isso abdução é de separar, a gente vai separar as coisas para colocar as coisas no lugar e perceber as possibilidades das coisas. Por isso que o conhecimento é algo complexo. A gente viu aí a dedução, vimos aí a indução e vimos aí a abdução. São características do nosso cérebro quando está conhecendo, quando está formulando realidades de conhecimento, e a gente percebe que mesmo que nós façamos de forma quase que automática, nem sempre são realidades simples, geralmente são complexas, certo? Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Isso ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu!